Você já reparou como passamos grande parte da vida tentando segurar coisas que, no fundo, nunca nos pertenceram? Pessoas, resultados, expectativas, lembranças, papéis que já não combinam mais com quem somos hoje. Nos agarramos com tanta força que, sem perceber, deixamos de viver o presente. E então, em algum momento, algo muda por dentro. Não é barulho, é um despertar silencioso. A consciência se amplia e você enxerga uma verdade desconfortável, porém libertadora. O apego é uma prisão construída pelas próprias mãos. Neste vídeo, vamos falar sobre esse instante em que a consciência se expande, o apego começa a se desfazer e você percebe que essa morte não é um fim, mas o início da sua verdadeira liberdade. Antes de seguir, se você sente que precisa se libertar de correntes invisíveis que alimentam o sofrimento e deseja encontrar uma paz real mesmo em meio ao caos, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vá aos comentários e escreva: "Eu escolho liberdade em vez do apego." Esse gesto simples representa um primeiro passo consciente, um compromisso silencioso com a versão mais lúcida de quem você pode se tornar. Durante muito tempo, entramos na vida adulta acreditando em uma mentira confortável, a ideia de que temos controle. Controle sobre a carreira, sobre os relacionamentos, sobre a forma como os outros nos enxergam. Planejamos cada detalhe, cada palavra, cada passo. Mas a vida, invariavelmente, escapa do roteiro. E quando isso acontece, o chão parece desaparecer. A ansiedade cresce, a frustração toma conta e surge a pergunta amarga: por que a vida insiste em não colaborar? A resposta é simples e dura ao mesmo tempo: a vida nunca prometeu obedecer às suas expectativas. Foi você quem tentou amarrá-la com planos e certezas. Epicteto ensinava que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Parece óbvio, quase banal, mas quantas noites você já perdeu por algo que jamais esteve em suas mãos? Quantas vezes tentou segurar alguém que já tinha decidido partir? O apego nasce exatamente dessa ilusão, a crença de que, se apertarmos forte o suficiente, conseguiremos impedir a mudança. Mas a mudança não pede permissão. Ela acontece. E enquanto você luta contra ela, a vida escorre entre os dedos. O despertar acontece quando você percebe que o problema nunca foi a perda em si, mas a resistência a ela. No momento em que você para de brigar com a realidade, algo se aquieta dentro de você. E nesse silêncio nasce a liberdade. Pense agora em tudo que você carrega, não apenas coisas materiais, mas pesos invisíveis, expectativas alheias, promessas não cumpridas, identidades antigas que você insiste em sustentar mesmo sabendo que já não são verdadeiras. Você carrega tudo isso como se fosse um dever, como se soltar fosse trair quem você deveria ser. Mas quem disse que você precisa carregar tudo para sempre? Sêneca falava sobre a brevidade da vida e sobre como desperdiçamos nossos dias sustentando fardos que nem nos pertencem. Carregamos opiniões alheias como se fossem tesouros, mágoas como se fossem troféus, culpas como se fossem identidade. E o peso disso tudo nos impede de avançar. Olhamos tanto para trás que esquecemos de seguir adiante, e depois reclamamos que a vida não muda, quando, na verdade, somos nós que nos recusamos a soltar. É importante entender: apego não é amor. Apego é medo disfarçado de cuidado. É a recusa em aceitar que a impermanência é a única constante. Quando a consciência desperta, você entende que não precisa se aprisionar ao passado para honrá-lo. Você pode agradecer, aprender e seguir. Pode lembrar sem se acorrentar. A verdadeira leveza não nasce de conquistar mais, mas de largar o que já não é necessário. Muitos se confundem aqui. Pensam que desapego é frieza, indiferença, distância emocional. Como se, para não sofrer, fosse preciso parar de sentir. Isso não é desapego, é fuga. O desapego verdadeiro não te torna menos humano, ele te torna mais livre. Você continua amando, se importando, sentindo profundamente, mas não se perde no que sente. Não permite que o sentimento te domine. Marco Aurélio governava um império inteiro e, ainda assim, escrevia sobre a fragilidade da vida, sobre a transitoriedade de tudo. Ele não era insensível, era consciente. Sabia que tudo passa, pessoas, situações, conquistas. E, em vez de lutar contra isso, escolheu viver plenamente enquanto durava, sem se apegar ao que inevitavelmente mudaria. Desapegar é reconhecer que tudo que você ama pode um dia se transformar ou desaparecer e, mesmo assim, escolher amar. Não por garantia, mas por presença. Isso exige coragem. Coragem de viver sem contratos emocionais, sem promessas de eternidade, sem a necessidade de congelar o que é, por natureza, temporário. Despertar não é confortável. Quando a consciência se expande,
você começa a enxergar as coisas como elas são, não como gostaria que fossem. E isso dói. Você percebe que muitas relações eram dependência, não conexão. Que muitos objetivos não eram escolhas, mas imposições. Que você vivia no automático, seguindo roteiros que nem sabia quem escreveu. Essa clareza pode trazer raiva. Raiva de si mesmo, do mundo, das crenças que te fizeram achar que você precisava ser diferente para ser aceito. Mas essa raiva também faz parte do processo. Ela é o fogo que queima o que não serve mais. Quando as cinzas baixam, o que sobra é você, sem máscaras, sem desculpas, sem apegos desnecessários. Epicteto lembrava que a liberdade não vem de fora, mas de dentro. E o preço dessa liberdade é encarar a verdade. Você não controla os outros, não controla resultados, não controla o futuro. No fim, tudo que você realmente tem é o agora. E o agora exige presença. Exige que você largue o peso e simplesmente exista. O ego resiste ao desapego porque ele vive de identificação. Precisa de rótulos, posses, certezas. Ele diz, eu sou isso, eu tenho aquilo, eu mereço tal coisa. Quando essas afirmações são ameaçadas, o ego entra em pânico. Porque se você não é o que possui, nem o que conquista, nem a imagem que projeta, então quem você é? Essa é a pergunta que o ego teme, mas que a consciência acolhe. Quando todas as camadas caem, o que resta é algo silencioso, amplo, que não precisa provar nada. E nesse espaço mora a paz verdadeira. Marco Aurélio, mesmo no auge do poder, escrevia sobre a insignificância de todas as coisas. Não com desespero, mas com lucidez. Ele sabia que nada do que acumulamos, fama, riqueza, status, nos acompanha no fim. O que permanece é a forma como estivemos presentes, a integridade com que vivemos. Quando o ego se dissolve, o apego vai junto. E no lugar surge uma leveza que você talvez nunca tenha experimentado. Você para de se defender, de se comparar, de buscar validação. Entende que não precisa de nada além do que já é. E aqui está o paradoxo. A liberdade que todos dizem querer é a mesma que muitos rejeitam quando chega. Porque liberdade exige responsabilidade. Exige parar de culpar, parar de esperar ser salvo, assumir o próprio caminho mesmo sem garantias. Isso assusta. É mais fácil permanecer numa prisão conhecida do que encarar o desconhecido. Mas o desconhecido também é onde a vida acontece. Os estoicos nunca prometeram uma vida fácil. Prometeram uma mente treinada. Uma mente capaz de atravessar tempestades sem se perder. Eles ensinavam que a liberdade não está do outro lado da conquista, mas do desapego. Que é possível amar intensamente e, ainda assim, estar pronto para soltar quando for a hora. Essa é a liberdade que transforma, porque te tira do papel de vítima e te coloca como protagonista. Quando a consciência desperta, o apego morre. E no lugar nasce uma paz que não depende de nada externo, uma força silenciosa, uma leveza que vem da certeza de que você não precisa segurar nada para ser completo. Você já é. Sempre foi. Só estava ocupado demais tentando se agarrar ao que nunca foi seu para perceber. A vida continuará mudando. Pessoas continuarão partindo. Planos continuarão falhando. E está tudo bem. Porque agora você sabe, não é preciso controlar o incontrolável. Basta estar presente. Respirar, observar e escolher, a cada instante, como responder ao que surge. Nessa prática diária de soltar, confiar e aceitar, você encontra a liberdade que sempre esteve ao seu alcance. Continuando essa reflexão, é importante perceber que o desapego não acontece de uma vez. Ele não é um evento único, quase mágico, como muitos imaginam. Ele é um exercício diário, silencioso e, muitas vezes, desconfortável. Cada dia traz uma nova oportunidade de soltar algo, uma expectativa frustrada, uma resposta que não veio, um reconhecimento que você esperava e não recebeu. A consciência desperta quando você percebe que cada pequeno ato de soltar fortalece algo muito maior dentro de você. Autonomia emocional. Autonomia emocional significa não depender do mundo externo para se sentir inteiro. Não significa isolamento, nem desprezo pelas relações, mas maturidade. É entender que as pessoas entram e saem da sua vida conforme seus próprios caminhos, e que isso não define o seu valor. É aceitar que o outro pode ir embora sem que isso seja uma rejeição pessoal. Às vezes, é apenas o curso natural da impermanência seguindo seu fluxo. Grande parte do sofrimento humano nasce da tentativa de congelar a vida. Queremos que pessoas permaneçam como eram, que sentimentos nunca mudem, que fases boas durem para sempre. Mas tudo o que é vivo se transforma. Quando você tenta impedir esse movimento, cria tensão.
E essa tensão, acumulada ao longo do tempo, se transforma em ansiedade, amargura e exaustão emocional. Observe como sua mente reage quando algo sai do seu controle. Ela corre para cenários futuros, cria histórias, antecipa dores que talvez nunca aconteçam. O apego vive no futuro e no passado, raramente no agora. O agora, por sua vez, é simples. Ele não exige garantias, apenas presença. Quando você retorna ao momento presente, percebe que a maioria dos seus medos não está acontecendo agora, mas apenas sendo imaginada. Os estoicos praticavam isso diariamente. Eles não negavam a dor, não fingiam que perdas não machucavam. O que eles faziam era não adicionar sofrimento desnecessário à dor inevitável. Perder faz parte da vida. Resistir à perda é opcional. Quando você entende isso, algo muda profundamente na forma como você lida com frustrações. Você sofre, sim, mas não se destrói. Você sente, mas não se perde. Existe também um desapego mais sutil e talvez mais difícil, o desapego da própria narrativa pessoal. Aquela história que você conta sobre si mesmo. Eu sempre fui assim, eu nunca tive sorte, as pessoas sempre me abandonam, eu não nasci para dar certo. Essas frases parecem inofensivas, mas são correntes invisíveis. Elas mantêm você preso a uma identidade fixa, limitante, que não acompanha quem você está se tornando. Quando a consciência se expande, você começa a questionar essas histórias. Começa a perceber que muitas delas foram criadas em momentos de dor, não de verdade. Foram mecanismos de defesa, não definições finais. Soltar essas narrativas é assustador, porque elas dão uma sensação de familiaridade. Mesmo sendo dolorosas, são conhecidas. Mas ao soltá-las, você abre espaço para algo novo, mais honesto, mais vivo. Outro ponto fundamental é o desapego do resultado. Vivemos em uma cultura obcecada por resultados, métricas, conquistas visíveis. Somos ensinados a acreditar que só valemos algo quando chegamos a algum lugar. Isso cria uma corrida infinita, onde o descanso nunca chega. O desapego do resultado não significa falta de ambição, mas equilíbrio. Significa fazer o seu melhor e aceitar que o desfecho não está totalmente sob seu controle. Quando você trabalha, ama, cria e se dedica sem se agarrar obsessivamente ao resultado, você experimenta algo raro, paz em movimento. Você age, mas não se consome. Se dá errado, você aprende. Se dá certo, você agradece. Em ambos os casos, você segue inteiro. Isso é liberdade emocional. O apego também se manifesta no desejo constante de aprovação. Queremos ser vistos, reconhecidos, validados. Nada disso é errado em si. O problema surge quando sua identidade passa a depender disso. Quando o elogio te eleva demais e a crítica te destrói, você entregou o controle do seu estado interior ao mundo externo. O despertar acontece quando você entende que a opinião dos outros diz mais sobre eles do que sobre você. Marco Aurélio lembrava constantemente que tentar agradar a todos é uma tarefa impossível e desgastante. Sempre haverá alguém que não concorda, que não entende, que critica. Quando você aceita isso, para de desperdiçar energia tentando controlar a percepção alheia. E essa energia, antes dispersa, retorna para você em forma de clareza e força interior. Há também o desapego do passado idealizado. Muitas pessoas não sofrem pelo que aconteceu, mas pelo que poderia ter sido. Ficam presas a versões alternativas da própria vida, revivendo decisões, imaginando caminhos não escolhidos. Isso cria um luto interminável por algo que nunca existiu. Soltar esse passado imaginário é um ato profundo de compaixão consigo mesmo. Você fez o que pôde com a consciência que tinha naquele momento. Julgar o passado com os olhos do presente é injusto. Quando você aceita isso, o peso da culpa diminui. Você aprende com o passado, mas não mora nele. Usa a memória como aprendizado, não como prisão. O desapego também redefine sua relação com a dor. Em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, você começa a perguntar o que isso está me ensinando. Essa mudança de perspectiva não elimina a dor, mas transforma seu significado. A dor deixa de ser um castigo e passa a ser uma professora severa, porém honesta. Com o tempo, você percebe que muitas das coisas que você temia perder eram, na verdade, pesos. Relações que te diminuíam, expectativas irreais, padrões que não respeitavam sua essência. Quando essas coisas caem, dói. Mas depois da dor, vem o alívio. Um alívio silencioso, quase imperceptível, mas profundamente libertador. A consciência desperta não te transforma em alguém perfeito, imune às emoções. Ela te transforma em alguém presente.
Alguém que sente, observa e escolhe. Alguém que entende que a vida não precisa ser controlada para ser vivida. Que o fluxo pode ser mais sábio do que o esforço constante de resistência. E, aos poucos, você percebe que a liberdade não está em ter todas as respostas, mas em fazer as pazes com as perguntas. Não está em garantir que nada vai dar errado, mas em confiar que você será capaz de lidar com o que vier. Essa confiança não nasce da arrogância, mas da experiência de ter sobrevivido a tudo o que você achou que não suportaria. No fim, desapegar é um ato de fé. Não uma fé cega, mas uma fé consciente. Fé na vida, no processo, em si mesmo. É soltar o controle e ainda assim permanecer atento. É caminhar sem mapas rígidos, mas com valores claros. É aceitar que tudo muda, inclusive você, e que isso não é uma ameaça, mas uma oportunidade constante de renascimento. E quando você vive assim, algo curioso acontece. Quanto menos você se agarra, mais inteiro se sente. Quanto menos você tenta possuir, mais presente se torna. Quanto menos você resiste, mais leve caminha. Essa é a liberdade que não depende de circunstâncias. A liberdade que nasce de dentro e permanece, mesmo quando o mundo lá fora está em constante transformação. E se essa mensagem falou com você em algum nível, não deixe que ela termine aqui. Curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas que também precisam ouvir isso. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Cada vídeo é um passo a mais nesse caminho de consciência e liberdade interior. Escreva nos comentários o que mais tocou você hoje ou qual apego sente que está pronto para soltar. A sua reflexão pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. E não se esqueça de acessar a descrição do vídeo. Lá deixamos materiais, links e conteúdos especiais pensados para aprofundar essa jornada e te apoiar na prática diária do desapego e do autoconhecimento. Obrigado por estar aqui, por ouvir com presença e por caminhar junto. Nos vemos no próximo vídeo.